Toda quinta-feira temos um representante do Conselho Regional de Engenharia e hoje, na verdade, temos uma representante, a Joyce Medeiros, engenheira civil, que vai dar algumas orientações sobre os cuidados na hora da reforma. Boa tarde, Joyce. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Lab TV primeira edição. Fala pra gente, primeiro de tudo, a gente conversou aqui nos bastidores que existe uma atualização a respeito de procedimentos técnicos de autorização para reformas, principalmente em prédios. Explica pra gente. Essa atualização ela aconteceu em 2015, né? Depois que teve, a norma ela foi criada após 2 anos após aquele desabamento que teve na Liberdade, no Rio de Janeiro, né? Onde teve 17 mortes. E se viu a necessidade de prédios, né, que forem ser feitas essas alterações, essas reformas, eles procurarem fazer essas reformas de uma forma legal. E em 2014, quando foi criada essa norma, né, tinham regras que responsabilizavam os síndicos, só que se viu a necessidade dessa responsabilidade ser por parte do proprietário, de estar buscando um profissional legalmente habilitado, que seria um engenheiro ou um arquiteto, né, para estar fazendo a análise dessa estrutura, vendo a possibilidade dela ser feita essa adequação que o cliente necessita, fazendo toda uma análise técnica quanto à estrutura, se, por exemplo, tem a troca de um piso, se essa edificação, ela consegue, se ela suportaria o peso desse outro piso, se eu quero colocar uma parede ou algo que faça uma sobrecarga nessa estrutura, se ele conseguiria fazer essa adequação sem prejudicar a estrutura do prédio como um todo. Agora uma dúvida minha, mas eu acho que de todo mundo, Joyce, em relação a construções antigas, por exemplo, uma casa antiga, aí eu quero reformar, mas aí já me disseram, não, melhor você derrubar e construir do zero. Qual é o mais barato? Qual é o custo-benefício melhor? Construir do zero ou reformar? Eu costumo dizer que depende, né? A gente precisa analisar a estrutura como um todo. Construções antigas, pode ser que tenha aquela dificuldade de você encontrar a documentação de como foi concebido, né? Como foi feita a concepção estrutural daquela edificação. Então, é interessante se analisar, se tiver alguma documentação a respeito do que foi considerado, analisar a condição dessa estrutura, se ela recebeu manutenções periódicas, né? Tudo isso impacta na vida útil da estrutura, se ela vai ter condições de ser utilizada. Tendo essa análise, né, depois dessa análise, é que a gente parte do pressuposto que a gente consegue fazer essa reforma e conseguir o que você deseja, ou se você é melhor demolir, né? No caso, às vezes sai mais barato construir do zero. Tudo, né? Tem que analisar. Joyce, me diz uma coisa, você falou em estrutura, você falou que é preciso analisar a base, né? Sim. A base é a estrutura que vem ali na estrutura de baixo de uma construção. É importante esse olhar, essa visão que é preciso, primeiro de toda reforma, é preciso olhar a base, né? E depois? Como é o planejamento? É preciso planejar primeiro para você ver a questão dos gastos, questão de material, o que é preciso? Quero reformar a minha casa. O que eu preciso pensar além de primeiro contratar um profissional engenheiro? Em toda obra, a gente tem que analisar inicialmente quanto eu tenho disposto a gastar pela minha reforma ou pela minha obra. Partindo disso, a gente vai fazer a análise de tudo que precisa ser feito, né, para a execução desse projeto, os custos que isso vai ter. Então, acontece todo um planejamento quanto ao cronograma financeiro, quanto tem em caixa. E, assim, acontece muito nas reformas do cliente já ter uma ideia do que ele quer, porém ele não tem esse recurso. E, às vezes, ele pensa assim, vamos demolir essa parede. Não tem um projeto dessa antiga edificação. Quando a gente vai demolir, a gente encontra um pilar, uma estrutura que não pode ser demolida e aí muda totalmente o planejamento. Então, eu digo que a gente está sempre se readequando às condições que a gente vai encontrando no decorrer dessa obra, dessa reforma.
Para encerrar, quais são as últimas orientações que você deixa para a pessoa que vai começar a fazer a reforma de sua casa, de seu apartamento? Você deve sempre procurar um profissional legalmente habilitado, né? Porque esse profissional ele vai lhe orientar, ele vai dizer as necessidades que você precisa atender para você não lá na frente não ter problemas, tanto financeiro como ter um problema com a fiscalização de você estar irregular. Então, você vai fazer tudo da forma correta e dentro do que você está planejando, porque às vezes o profissional ele te passa o quanto você vai gastar. Então, você tem uma segurança tanto na parte do que você está sendo, da sua obra que você está tá realizando junto com ele, como do seu recurso que você está disposto a pagar. A gente conversou com a engenheira civil Joyce Medeiros. Muito obrigado, Joyce. Por nada. Boa tarde para você. Boa tarde.